Junichiro Tanizaki nasceu em 1886 e eu acho que ainda tem os resquícios, ou ainda era a era Meiji lá no Japão. Sim, ele nasceu no Japão. Ela tem uma característica meio feudalismo, mas aí foi desconstruída e teve uma progressão muito grande, com muitas influências ocidentais. E aí o Junichiro Tanizaki cresceu nesse calabouço, que agora virou um calabouço assim de inúmeras informações, e a literatura dele foi influenciada aí por inúmeros autores esses que ele gostava bastante, como Baudelaire, como Edgar Allan Poe e entre outros autores ocidentais. Eu amei demais esse livro. Faz um tempo bem grande, eu não sei exatamente quanto tempo, que eu tô com esse livro na minha estante. Esse livro aqui saiu pela TAG em 2018. Eu não lembro qual foi o mês, mas enfim, é um livraço, eu gostei demais. Muita gente falaram que não é um livro tão bom e tal, mas eu amei muito. Por que eu amei? Porque ele traz algo muito inovador para a época. Esse livro foi lançado nos anos 30 e traz um amor lésbico. E eu acho muito ousado e inovador para a época trazer esses romances homoeróticos, homoafetivos, para aquela época que ainda estava construindo o entendimento, né, das relações homossexuais. Gente, que romance é esse? O romance que conta a história de Sonoko, né, que é uma mulher japonesa de classe média alta, podemos dizer. Ela foi casada agora com um homem que praticamente não tem nada, e foi um casamento arranjado ali com os pais e com esse marido dela. Esse marido a priori não tem nada, mas a família vê muito progresso nesse novo pretendente, né? Porque ele é um cara muito estudioso, ele tá fazendo direito, então ele tinha uma perspectiva interessante e a família gostou, apesar dele não ter dinheiro. E daí a família investiu nesse homem e arrumou esse casamento com Sonoko. Sonoko a priori assim casou e foi desenvolvendo a vida dela da forma como era aquelas mulheres antigamente ali no Japão. Mas enfim, a vida dela monótona, o marido meio que sem ânimo, e o que aconteceu? Ela entrou em num romance com outro homem, e inclusive esse livro é narrado pela própria Sonoko. Ela narra para uma outra pessoa chamada Sense. Eu não sei exatamente quem é essa outra pessoa, eu não consegui identificar no livro quem seria essa outra pessoa, mas ela narra para uma pessoa chamada Sense. E aí ela vai narrando e ela tem uma intimidade tão grande com essa pessoa, que ela está contando toda essa história, que ela começa a contar inclusive essa infidelidade dela, né, com essa outra pessoa que não era uma pessoa assim que não ela conhecia exatamente. E aí ela conseguiu ter um amor por essa outra pessoa. O que eu pensei nesses aspectos é o seguinte: porque ela não tinha um afeto tão grande. O marido dela, ele era um cara muito meio que sem reação. Tudo para ele estava bom, ele é um cara muito cômodo, ele era muito envolvido com essas questões burocráticas da universidade. É tanto que ela caracteriza que ele como um cara acadêmico. Eu achei bem interessante isso, porque o cara acadêmico, como eu vivi nesse mundo acadêmico, fiz graduação, mestrado e vivi nesse período, nesse mundo acadêmico desde da minha entrada na graduação. Então a gente percebe ali na graduação que nós ficamos muito mergulhados e passamos boa parte da nossa vida enfurnado dentro da universidade, dentro dos laboratórios, enfim. E aqui o que aconteceu? Ela relata um pouco disso, porque ele era muito acadêmico, ele vivia muito preso na universidade, ele era do trabalho. Então ele tinha ele via pouco ela, tinha um relacionamento estranho, né? E ela se relacionou com esse outro homem. Mas acabou, né? E ela foi, e aí ela estava muito sem saber o que fazer da vida, vida monótona dentro de casa, como se sentindo prisioneira, e ela resolve fazer um curso de pintura em uma escola lá no Japão.
ela vai fazer esse curso de pintura e aí se depara com uma mulher muito bonita, um espetáculo, e ali começam os burburinhos, as fofocas dentro da escola. A priori é de fato fofoca, porque não tinha, ela nem conhecia essa menina, mas estavam armando ali para ela que ela tinha um romance com essa mulher. E para a época ali era algo muito infame, era algo muito estranho, muito tabu, né? Até porque essa outra menina chamada Mitsuko, ela estava prometida também para um outro cara, e esse cara era extremamente rico, só que tinha algumas divergências que estavam acontecendo, alguns interesses, porque tinha outra família que tinha uma menina que estava com uma espécie também prometida para esse cara rico. Houve uma confusãozinha ali que vocês só vão entender quando ler o livro. Mas enfim, no fim das contas, elas se conhecem de fato e começa esse romance. E, gente, que livro é esse? Por quê? Porque a história em si, ele vai crescendo de uma forma tão vertiginosa, sobretudo com a escrita do Junichiro Tanizaki, que é muito envolvente. Esse livro ele é bem interessante porque ele tem capítulos curtos e muito diretos, então ele não tem muitos rodeios, e é bem interessante. Outro ponto, por quê? Porque ele começa o romance de forma muito progressiva, da forma que a Sonoko conhece a Mitsuko e depois vai entrando outras pessoas no relacionamento, um relacionamento extremamente, podemos dizer, possessivo, porque uma coisa que eu percebi aqui, além do Junichiro Tanizaki trazer essa história de um amor lésbico no livro, ele traz também sobre possessão, aqueles romances, aqueles amores possessivos, tipo você é minha e não é de ninguém, e não vou compartilhar você com ninguém, aquela coisa obscura, né, que como você fosse posse, fosse um objeto e você o possuísse ali, e fica algo muito dominador. Além do mais, tem a questão das mentiras, uma história baseada ali em mentiras, tem muitas reviravoltas, é algo muito, um amor muito doentio, e a mentira por cima de mentira vira uma cascata que a gente vai saber muito bem onde isso vai acabar. E é isso, é um romance extremamente importante, eu considero extremamente importante por trazer todos esses elementos que para a época é um tabu. Eu estava lendo a respeito do autor, o autor traz muito isso em suas obras. Eu não li nenhuma outra obra dele, inclusive tem um livro dele que eu conheço, é o único livro que eu conhecia dele, eu não cheguei a ler, mas já coloquei aqui que eu quero comprar urgente, que é As Irmãs Makioka. Acho que é Irmãs Makioka. Ele é um super romance, é considerado a obra-prima do Junichiro Tanizaki, considerado os irmãos Karamazov do Japão. Vou deixar aqui a capinha para vocês verem. E eu tô louco por esse livro agora, por quê? Porque eu tava lendo a respeito da forma do Junichiro Tanizaki trazer seus personagens, se espelhar em algo, como construir sua narrativa. Ele constrói suas narrativas e seus personagens muito com relações femininas, não questões homoafetivas, mas essas relações femininas, né, de famílias, de mulheres. Ele tinha um apreço muito grande pela questão feminina, né, pela mulher em si, e traz sempre essas mulheres fortes. Inclusive, falar em mulheres fortes, aqui as personagens elas são mulheres extremamente fortes, muito modernas para a época, extremamente decididas, e enfim, elas mesmas assumiram ali o seu romance e disseram: deixa o povo falar, deixa a sociedade falar. Enfim, e elas foram desenvolvendo isso. Eu achei extremamente atual, extremamente moderno para a época. Então, o Junichiro traz, além disso, muita sensualidade, muita questão do corpo feminino, muitas feições femininas. Eu achei interessantíssimo. Eu já preciso ler outro livro dele, e eu devorei. Comecei ontem e não consegui parar. Gente, que livro é esse? Que livro é esse? Foi assim, já para os meus favoritos desse ano, e já taquei ali 5 estrelas no Goodreads, no Scoob, porque merece demais.
Eu tô assim muito impactado ainda porque as coisas que esse livro traz é algo muito reflexivo sobre essas questões de amores homoafetivos e amores lésbicos, né, daquela época, e toda a sua seu cuidado para se esconder da sociedade, mas ao mesmo tempo é tudo tão intenso. E aquela questão de você ter um romance às escondidas, o marido dela não podia saber, a sociedade não podia saber, era muito tabu, era feio, enfim, tudo isso você assim querendo devorar capítulo a capítulo, porque os capítulos são bem curtos. Além do mais, a questão da possessão, ele traz essa novidade aqui para os romances, né? Uma possessão, aquele desejo de possuí-la. Isso a Sonoko tinha muito com a Mitsuko. Eu era muito ficcionada, interessantíssimo essa característica da Sonoko com a Sonoko aqui é casada, né? E a Mitsuko, essa mulher deslumbrante. E quando ela viu a beleza nua, né, da Mitsuko, gente, é aquela coisa assim, ou a forma como o Junichiro Tanizaki descreve toda a beleza daquela mulher e a forma como a personagem Sonoko, que é essa mulher que se apaixona pela Mitsuko e começa a desejá-la, é algo assim muito encantador e muito é tão realista que eu fiquei assim chocado. Eu gostei demais. A Sonoko, ela tem uns problemas bem comuns, né, para a sociedade ali da época, da classe média alta. Ela é muito mimada, ela tem aqueles sentimentos e aquelas características de isso, se eu quero isso, eu tenho que ter. Então era a questão dela com a relação com Mitsuki. Então, como ela desejou aquela mulher, ela tinha que ter aquela mulher, custe o que custar. Então ela estava ficcionada, não estava mais nem aí pro marido, saía com o marido, mas era um pouco meio apática. E sim, foi desenvolvendo gradativamente, ficou assim algo fenomenal. Eu amei demais. Gente, confiram esse livro. Eu não sei se já relançaram, eu acho que não. Esse livro saiu em 2018 pela Companhia das Letras, que aqui detém os direitos, e não saiu, né? Depois que a tag, geralmente quando a tag ela lança, um tempo depois, não dá nem um ano depois, alguns meses, a editora que tem os seus direitos já lança, mas até agora não saiu. Mas eu acho que você encontra ainda esse livro no estante virtual. Eu não sei se no próprio site da tag ainda, porque eles vendem kits antigos, tem. Mas enfim, não deixe de ler, façam o possível para ler esse livro, porque é demais, é incrível, muito bem construído. E eu acho que é uma porta de entrada para conhecer um pouco dos livros aí da literatura japonesa, sobretudo essas aí do Junichiro Tanizaki. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo daquele desafio 30x30. Eu tô lendo um livro por dia durante 30 dias neste mês de junho. Tá acabando, hoje é dia 27. Falta ainda alguns livrinhos para acabar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve. E até uma próxima. Tchau.